Ender 3 V3 ou Bambolab A1? Essa é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. E se você está começando a impressão 3D ou quer comprar a sua próxima impressora 3D, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a escolher a sua impressora 3D. Meu nome é Pablo, eu sou especialista em impressão 3D, criador do canal Imprimindo em 3D e da comunidade Imprimindo em 3D. E aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas sem complicações. Bambolab A1 e Ender 3 V3, essas são as duas impressoras mais faladas principalmente para quem está começando na impressão 3D. E agora eu vou te ajudar a escolher a sua impressora. E antes de continuar, é bom entender que Ender 3 V3 é uma linha de impressoras, e para a gente fazer uma comparação mais justa de impressoras que entregam mais ou menos a mesma coisa, a gente vai usar a Ender 3 V3 KE, e para isso eu separei 8 pontos que a gente vai analisar ponto a ponto para você escolher a sua impressora. Primeiro ponto, volume de impressão. Qual que é o volume, tamanho das peças que você pode fazer? Bambolab A1 você tem um volume de impressão de 25 por 25 por 25,6, ou seja, largura de 25,6, profundidade de 25,6 e altura de 25,6. No caso da Ender 3 V3 KE, 22, 22, 24. Às vezes parece muita coisa, mas no meu dia a dia mesmo eu quase não vejo diferença, porque são raros os casos que eu pelo menos uso toda a mesa da Bambolab A1. Eu deixo para fazer o uso da mesa inteira quando vou fazer uma peça colorida, que a gente sabe que a gente ganha tempo quando a gente preenche a peça com a mesma peça multicor para ganhar tempo na troca de cor. Então no dia a dia, para peças que não são multicor, talvez você não vai ver tanta diferença no volume de impressão das duas. Nivelamento, as duas fazem nivelamento automático, ou seja, o nivelamento ele vai encontrar a distância ideal do bico à mesa para o filamento não ficar apertado ou não ficar folgado, que é o nivelamento que faz a sua peça ficar grudada na mesa e não descolar durante a impressão. A diferença é que no display da Ender 3 V3 KE você consegue fazer um ajuste mais fino pelo Offset Z, que é o que? Aumentar em milímetros a distância do bico, aproximando ou distanciando da mesa da impressora. No caso da Bambolab A1, se você quiser fazer isso, que é muito raro, você vai ter que fazer pelo fatiador, alterando direto no G-Code. Velocidade, as duas chegam na mesma velocidade máxima de 500 milímetros por segundo. Mas lembrando que não quer dizer que a impressora chega a 500 que você vai imprimir sempre a 500. Você depende do filamento, se é um filamento de alta velocidade, ou seja, que consegue chegar em velocidades altas. Além disso, a própria geometria da peça. Uma peça que é muito pequena, que não tem espaço, não tem tamanho para acelerar, talvez não vai chegar nessa velocidade máxima. Mas nesse ponto aqui, as duas conseguem chegar na velocidade máxima de 500 milímetros por segundo. Calibrações, aqui eu diria que é um dos maiores diferenciais, porque a Bambu já te entrega as calibrações dos filamentos, por exemplo, totalmente automático. Então, aquelas torres que você costuma ver o pessoal fazendo, que você até já faz, provavelmente você não vai ter que fazer nenhuma utilizando a Bambolab A1, mas usando a Ender 3 V3 KE, você vai ter que fazer. Mas tem um ponto positivo de você ter liberdade de fazer os testes por conta, por exemplo, velocidade volumétrica. Você encontrar velocidade volumétrica e de fato conseguir chegar na velocidade máxima que a sua impressora permite. Qualidade, aqui muita gente tem dúvida. Você vai ter menos trabalho para ter uma peça 3D perfeita com a Bambolab A1. Você vai ter um pouco mais de trabalho para ter uma peça 3D perfeita com a Ender 3 V3 KE. Principalmente por conta aqui das calibrações que a gente já falou, que são calibrações manuais diferentes da Bambolab A1, que te dá uma calibração automática. Upgrades e personalização, muita gente gosta de fazer. Bambolab ela já tem um sistema mais fechado, mais limitado do que você vai poder fazer, para não dizer que você não consegue fazer praticamente nada de upgrade mesmo. Já a Ender 3 V3 KE, como várias outras impressoras da Creality, você vai ter vários upgrades na internet para baixar. Mas é bom sempre filtrar. Já chegou gente no meu Instagram, acabei de comprar o Ender 3 V3 KE, vou trocar tal componente. Falei, cara, primeiro aprende a imprimir, depois faz upgrades. Então não quer dizer que existe upgrade, que upgrade sempre é bom de fazer. Maiores diferenciais para mim, Bambolab A1, multicor e praticidade. E no caso da Ender 3 V3 KE, custo-benefício. Só que é bom entender que
o multicor ele tem um custo. Enquanto você imprime no Ender 3 V3KE, que não tem a troca de cor automática para você fazer aquelas peças totalmente coloridas, na Bambu Lab você tem isso, mas sempre que você tem uma troca de cor, você tem que jogar o filamento antigo até chegar ao filamento novo, e essa troca de cor causa desperdício, principalmente se você não fizer a calibração certa para minimizar esse desperdício. Então, para peças coloridas, buços, por exemplo, você vai ter um desperdício. Mas se você quiser fazer uma peça colorida, por exemplo, uma placa multicor, uma placa de time, uma placa de profissão ou até uma luminária, você consegue fazer essas peças que são coloridas no Ender 3 V3KE. A diferença é que você vai fazer a troca manual, programar, sai um filamento, você vai lá e coloca outro. Não é prático, mas você consegue fazer. O grande diferencial da multicor, no caso Bambu Lab A1, é que aquelas peças que você tem várias trocas na mesma camada, por exemplo, o busto, é totalmente automatizado, e fazer isso em impressora que não é multicor é praticamente impossível porque é zero praticidade. Imagina você trocando os filamentos a cada camada que a impressora sobe 3, 4 vezes para fazer uma peça completamente multicor. E agora a gente falar o que eu penso e qual você deve comprar. Escreve aqui para mim qual delas você tem ou qual você acha que você vai comprar para você. Na minha opinião, se você quer começar, quer pôr o pé na água, quer fazer as primeiras impressões e você não tem muito para investir, tá na cara que o ideal é comprar a Ender 3 V3KE ou a TSE, que é um pouco mais lenta, não deixa de ser rápida, só que você vai ter uma economia maior ainda. Agora, se você está decidido, tem o valor, está disposto a desperdiçar um pouco de filamento na troca de cor, aí tudo bem, vai de Bambu Lab A1 Combo que você vai ser feliz e vai conseguir imprimir muita peça colorida. E se gostou do vídeo, deixa o like aqui, começa a me seguir e se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu respondo num próximo vídeo. Valeu, até mais.